Outra área que envolve consumo e que mexeu com os ânimos de tanta gente. Vamos a Brasília, o João Pedro Melo vai falar sobre o acordo lá no Senado, para o que era, do que deixou de ser e voltou a ser do jeito que era a chamada taxa das luzinhas. Fala, João Pedro Melo, boa tarde. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Uma ótima tarde para vocês, ótima tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, a Câmara dos Deputados deve analisar novamente na semana que vem o texto do programa Mobilidade Verde e Inovação. A matéria já tinha sido aprovada pela Casa, inclusive com o trecho que tratava sobre a taxação de compras internacionais de até $50. Mas o Senado mudou uma parte do projeto, tirando inclusive a parte referente à taxação, que depois foi reinserida por meio de uma emenda de plenário de partidos da base aliada do governo. Toda a movimentação irritou o presidente da Câmara, Arthur Lira, que colocou em xeque uma nova aprovação do programa Mover. Quantas semanas nós esperamos com o texto na pauta em busca de um acordo, uma regulamentação nisso, foi o que a Câmara procurou fazer muito claramente, de maneira transparente, para a manutenção da indústria de varejo e dos empregos dos brasileiros que trabalham e são relacionados com esses setores. Caso o projeto seja sancionado, os produtos serão tributados com imposto de importação de 20%, além do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que vai para os estados, de 17% e que já existia. Por exemplo, uma compra que custe $50 terá a cobrança primeiro dos 20% do imposto de importação, passando a custar $60 para o consumidor final. Depois haverá incidência dos 17% do ICMS sobre esses mesmos $60. Diante disso, o valor final para o consumidor chegaria a $72,29. O economista César Bergo destaca que a aprovação de uma taxação é positiva no ponto de vista econômico e para a recuperação fiscal do país. Do ponto de vista econômico, é muito importante sim cobrar esse imposto, porque a lei hoje permite que você encaminhe um presente para alguém, pessoa física aqui no Brasil, não pagando imposto até $50. Só que a lei é burlada. Então, fizeram um tipo de procedimento que pessoas jurídicas do exterior mandam produtos para pessoas jurídicas aqui no Brasil, através de artifícios, né? E acabam não pagando imposto. O fato é que, se quiserem, os deputados podem voltar com o texto que eles mesmos aprovaram, rejeitando as mudanças feitas pela Casa Revisora. Entre elas está a que regulamenta uma resolução da Agência Nacional de Petróleo para o estímulo à política de conteúdo local para a exploração e produção de petróleo e gás natural. No entanto, a avaliação é de que os parlamentares devem aceitar as alterações do Senado e deixar que o presidente Lula avalie e vete eventuais excessos. Bom, eram essas as informações aqui da capital do país. Volto no estúdio com vocês, Ronald e Zaidan. Um abraço. Valeu, querido. Obrigado, João Pedro Melo. São tantas, como se tornou popular, são tantas camadas nesse conteúdo. Dá para falar de várias coisas. Primeiro, era uma questão alagoana, essa pinimba aí de ter os 20% dentro do projeto, tirar fora, voltar separado. E ontem, quando eu vi uma entrevista do Jacques Wagner, representando o governo, dizendo que ia fazer de tudo para que não voltasse para ser reavaliado na Câmara, já dava a entender que tinha um acordo ali. E isso acabou se confirmando, né, Zaidan? Pois é, mas o assunto tem dividido, inclusive, o PT. A Gleisi Hoffmann, que é presidente do partido, ela afirmou que é contra essa cobrança. Porque isso vem, Ronald, desde 94, ainda antes do Fernando Henrique virar presidente, governo Itamar Franco. Você tinha uma isenção até $100, depois reduziram para $50. Então, a Gleisi acredita que não haverá o impacto real. Eu estava vendo há pouco aqui uma empresa que vende essas mercadorias, fazendo uma demonstração ali, já com ICMS, um produto que hoje a pessoa paga R$81, 81, ela vai pagar R$98. Ela paga R$81,99, quase 82, vai pagar 98, né? E a Gleisi acredita que não haverá um impacto real que desencadeie mais empregos e mais vendas. O assunto serve também para que se pense o que tolhe o crescimento da indústria nacional.
O governo Lula disse que um dos seus grandes objetivos é a reindustrialização ou neoindustrialização, uma industrialização com incorporação das principais tecnologias de hoje e sempre com capacidade de renovar, porque você não pode ter a tecnologia de hoje achando que atingiu o ponto culminante, né? Amanhã ela já estará obsoleta, mas capacidade de inovação permanente. E aí, você se depara na discussão desse assunto com aquilo que a indústria alega, tudo aquilo que atole, tudo aquilo onde ela esbarra, impostos, dificuldade de escoamento de produção, tudo é caro. Além, espera-se que pelo menos isso a reforma tributária ataque, né? Que é essa sequência, essa cadeia de impostos cumulativos sobre o mesmo produto. Então, bitributação, tritributação, tetratributação em cima do mesmo produto. São muitos os problemas. E a carga tributária, sem dúvida. E aí, quando você... esse argumento, ele balança todo mundo. Espera aí, eu produzo blusa. Aí, uma empresa chinesa produz blusa. A blusa chinesa não paga imposto e a minha paga. Aqui. Se o meu produto for para a China, será taxado, porque a China taxa. Mas o produto chinês entra aqui sem ser taxado. Isso é justo? Não, não é. Agora, o argumento da Glaze é com relação ao impacto. Ela acha que já há cobrança de ICMS, etc., que não haverá esse impacto todo que imaginam. Mas também não é só uma questão de impacto. O impacto pode surpreender. Nunca se sabe qual vai ser a reação do consumidor. Se um produto de R$ 81,99 passa para R$ 98, qual a decisão que ele vai tomar? Não, vale a pena assim mesmo. Né? Então, tudo bem, não vai mudar nada. Se ele disser não, encareceu muito, vou buscar o mais barato aqui na loja da esquina, aí você tem impacto. A gente não sabe qual vai ser a reação do consumidor. Mas é importante que esse assunto sirva. Eu acho que não vai servir, até pela maneira como o debate se desenrola. Não vai servir, infelizmente, mas deveria servir para que o Congresso, o governo entendam que não basta você dizer queremos a reindustrialização, queremos recuperar a indústria nacional e enfiar tantos obstáculos e problemas em cima da indústria nacional, Ronaldo.